Olá! O que pensamos sobre a morte? Esse é o nosso estudo de hoje. Como diz o apóstolo São Paulo, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Qual é o salário do pecado? Disse o apóstolo São Paulo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Quando aceitamos o dom de Deus em nossa vida, com certeza vamos ressuscitar para a vida eterna, porque a salvação é um dom de Deus. Disse Jó: pois eu sei que me levará à morte, a casa destinada a todo ser vivente. Jó 30, 23. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, e se nas trevas tendo a minha cama, e se ao sepulcro eu clamo, tu és o meu pai, e aos vermes, vós sois a minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança quem poderá ver? Ela descerá até a porta da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Jó 17, 3 a 16. A morte dos filhos de Deus é considerada um sono até o dia da volta de Jesus, porque até agora estão sendo pó da terra, pois todos nós sabemos que é assim que Deus formou o homem. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em Gênesis 2, o verso 7. Disse Deus: do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e o pó tornará, disse Deus. Gênesis 3:19. Assim como disse o rei Salomão: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12. Aí vem a pergunta: então o que é espírito? Sim, é o fôlego que faz a respiração, o qual Deus soprou na narina de Adão. Pois o fôlego é um vento traduzido em espírito, o qual é uma forma de expressão. Pois quando qualquer ser vivente morre, termina a respiração, que é o mesmo fôlego de vida. Disse Davi: se oculta o rosto, eles perturbam, e se corta a respiração, morre e volta ao seu pó. Salmo 104, 29. Como disse o rei Salomão: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, tampouco terão ele recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio e inveja para ele já pereceram. Não tem ele parte alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 e 6.
Qual foi a advertência de Deus para todos os seres humanos? Disse Deus: não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, ele torna o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Salmos 146, 3 e 4. Por isso devemos hoje mesmo fazer o nosso concerto com Deus, enquanto estamos vivos. Disse Davi: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. O que pergunta os discípulos fizeram a Jesus? Disse aos discípulos: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Respondeu, porém, Jesus: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Amigo, Jesus se referiu ao morto espiritual. Creio que devemos pensar: será que não estou sendo um morto espiritual? Amigo, qual é a diferença entre a morte dos seres humanos com a morte dos animais? Todos vão para o mesmo lugar. Tudo procede do pó, e do pó tornarão. Quem sabe se o fogo de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e dos animais para baixo, para a terra. Eclesiastes 3, 20 e 21. Como disse Davi: pois se oculta o rosto, eles perturbam, e se corta a respiração, eles morrem e volta ao seu pó. Em Salmos 104, 29. Pois este é o conselho de Deus: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme a tua força, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, e nem conhecimento, e nem sabedoria algumas. Eclesiastes 9, verso 10. Amigo, a boa notícia é que todos os seres humanos vão ressuscitar, como diz o profeta: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai o que habita no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. A terra dará à luz os seus mortos. Isaías 26, 19. Amigo, que Deus nos ajuda, que possamos ressuscitar para a vida eterna em Cristo Jesus. Porque para os filhos de Deus a morte não é o fim. Disse Deus: vida longa eu te darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus nos abençoe, que possamos ressuscitar para a vida eterna. Que Deus nos ajude. Esse é meu voto sincero. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará fazendo parte do Evangelho de Deus. E que Deus os abençoe.